Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025 do Cidadania S.A., seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Antes de eu ir às notícias e falar do que a gente vai falar hoje, muito importante que você deixe seu like e se inscreva no canal. Nunca assistiu, caiu de paraquedas? Assiste aí até o final, vê se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e envie para os amigos. Hoje eu vou falar do porquê que a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil não passou ainda, não foi a votação. Ministério Público Federal pedindo o fim da Jovem Pan. O Valdemar da Costa Neto com o seu bocão tacando fogo na estrume direita, atrapalhando até o Tarcísio que ia para Brasília hoje, mas não foi. E Flávio Dino, na sua empreitada contra as emendas PIX. Essas são as notícias de hoje. Vem comigo. Então vou começar com o imposto de renda, tá bom? Sóstenes Cavalcante, uma figura já conhecidíssima do Partido dos Larápios, ele trava a isenção do imposto de renda na Câmara com anistia. Governo e Senado, tentando trabalhar, reagem com um plano B. Matéria do Kleber Lourenço lá no ICL. A ampliação da faixa de isenção do imposto de renda transformou-se em um dos principais campos de batalha da política em Brasília. A proposta enviada pelo Executivo em março, pelo governo federal, né, o Poder Executivo, em março, que eleva a faixa de isenção para rendimento de até 5 mil, avançou em julho na comissão especial da Câmara, mas desde então segue paralisada no plenário. Deputados e aliados do Planalto apontam que a causa é clara. A pauta da anistia dominou a agenda da casa, engessando a tramitação de outras matérias de interesse do governo e criando um bloqueio político que ameaça o calendário do imposto de renda e pode frustrar expectativas de milhões de contribuintes. Então, se você não tiver isenção de imposto de renda o ano que vem, a culpa é dessa galera aqui, do Centrão, da extreme direita. Continuando. Deputados e aliados do Palácio do Planalto apontam lá. O atraso na Câmara gera preocupação tanto no Executivo quanto no Senado. O Planalto vê na proposta um instrumento central de narrativa social e política com impacto direto no bolso dos trabalhadores. Já no Senado, o temor é que a postergação para além de 2025 impeça a vigência em 2026, esvaziando a promessa do governo e causando desgaste institucional. Só que o governo não consegue passar o negócio se a Câmara trava. Aí eles vão começar a falar que o governo é que não quis. Não. A Câmara dos Deputados está travando. A extreme direita, o PL, essa porcaria dos bolsoamebas que estão travando isso aí. Porque eles querem que a anistia passe. Simples. Tá? Foi nesse contexto que o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, anunciou na manhã de hoje a intenção de retomar um projeto de 2019, apresentado pelo líder do MDB no Senado, Eduardo Braga. A proposta é praticamente um atalho. Ao invés de aguardar indefinidamente a Câmara, o Senado assume o protagonismo e cria um fato político. Renan afirmou em um vídeo hoje: o governo enviou ao Congresso Nacional uma proposta muito importante. Ela é isenta do pagamento de imposto de renda a quem ganha até 5 mil por mês. Essa proposta foi apresentada em 18 de março deste ano e só em 16 de julho, 4 meses depois, foi votada em uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Pela lentidão inegável e como presidente da CAI, do Senado Federal, quero contribuir para agilizar a proposta pelo que ela representa para a sociedade brasileira. Em nome da economia processual legislativa, decidi pautar na Comissão de Assuntos Econômicos o projeto do senador Eduardo Braga, de 2019, que também trata da isenção para quem ganha até 5 mil. Assim, vamos permitir que 20 milhões de brasileiros e brasileiras deixem de pagar imposto de renda já em 2026. A declaração foi seguida de críticas ainda mais duras nos bastidores. Uma pessoa próxima ao senador afirmou o seguinte: uma proposta enviada em março, 4 meses depois, uma votação em comissão especial em julho, e depois congelada. Uma tramitação anômala para uma coisa que beneficia 20 milhões de pessoas. Estamos em setembro e tem a anualidade. Para vigorar em 2026, precisa aprovar em 2025.
A Câmara dos Deputados e a anistia. O gesto de Renan tem também um componente de pressão institucional. Ao trazer a matéria para CAI, o senador sinaliza que não aceitará ver a pauta sufocada pela anistia e cria um atalho para acelerar o processo. A retomada do texto de Braga fortalece o MDB no Senado, amplia a capacidade de barganha da casa e indica que os senadores querem participar ativamente da definição do modelo tributário que chegará aos contribuintes em 26. O Senado, que já vinha reclamando de ser deixado em segundo plano, aproveita o impasse para mostrar musculatura e para trabalhar também, né? As diferenças entre os dois textos não são meramente técnicas, mas revelam escolhas políticas. O projeto do Executivo, em discussão na Câmara, prevê isenção integral até 5 mil e tem uma tributação mínima escalonada de até 10% apenas para altas rendas, protegendo micro e pequenas empresas e evitando impacto sobre optantes do Simples. Já o projeto do Braga adota uma linha mais rígida em relação à distribuição de lucros e dividendos, propondo tributação de 15% na fonte, inclusive para empresas do Simples, mas concede compensação por meio da redução das alíquotas do imposto de renda de pessoa jurídica. Para os grandes grupos empresariais, a proposta soa atraente. Para micro e pequenos empreendedores, a reação pode ser de forte resistência. Então, assim, não é igualzinho, e é bom que a gente saiba o que está acontecendo. O que o governo pautou e está na Câmara não segue porque esses cretinos estão segurando por causa da anistia. O projeto do Senado é outro, é diferente. Não é o projeto do governo. Então, fiquem espertos aí. Acompanhe aqui. Ó o Braga Neto. Não, o Braga Neto. Como é que é o nome desse infeliz? Esqueci o nome dele. O Valdemar da Costa Neto. É o primeiro aliado de Bolsonaro a admitir que houve um planejamento de golpe. Soltou, deu com a língua nos dentes, como sempre, fala besteira pra caramba esse sujeito, né? Ai, cara, então, assim, ele admitiu que teve planejamento de golpe e atrapalhou o Tarcísio, que ia pra Brasília hoje articular a anistia. Cancelou a viagem a Brasília por causa do... Ah lá, a visita de Tarcísio à capital federal acabou cancelada. A viagem foi retirada da agenda oficial do governador no fim da manhã de hoje. Essa matéria tá no blog do Valdo Cruz, no G1. Jair Bolsonaro, no último sábado, Costa Neto afirmou em um evento no interior de São Paulo que a decisão do STF precisa ser respeitada, apesar das críticas. E admitiu publicamente que houve planejamento para um golpe de Estado no país. O vídeo é fantástico. O Kassab tá sentado do lado dele, o Kassab tá gigantesco. Aí ele chama os caras que estavam no 8 de janeiro de pé de chinelo. Aí o Kassab dá uma risadinha. Aliás, ele chama os apoiadores do Bolsonaro que foram lá no 8 de janeiro de pé de chinelo. O Bolsonaro chama eles de malucos. E é muito engraçado, porque o Bolsonaro foi condenado quinta-feira. E você não viu? Tinha lá 20 pessoas na frente do condomínio onde ele mora. Não tinha ninguém na frente do STF. Não tinha ninguém na frente do condomínio dele. Quando o Lula foi preso, vocês lembram o tanto de gente que tinha na frente lá do sindicato, depois em Curitiba? É diferente, né? Você imagina o Lula chamando os apoiadores dele de malucos? Ou alguém ligado a ele chamando os apoiadores de pé de chinelo? É assim que a extrema-direita trata quem luta do lado deles. São todos descartáveis. É só ver o que está acontecendo com a Zambelli, largada lá na Itália. Nicolas Ferreira já largou o Bolsonaro, não fala mais disso. Agora, o intuito dele é caçar as pessoas e indicar lá para os Estados Unidos, caçar o visto. Fantástico quem votou nele. Ele não trabalha para vocês aí, pessoal de Minas Gerais, né? Ele não trabalha para vocês. O negócio dele é ficar nas redes vendo quem faz ou quem fez alguma coisa, falou contra os Estados Unidos para ir lá e mostrar pro Trump para caçar o visto. Como vocês, meus irmãos de Minas Gerais, elegeram essa criatura? Espero que vocês não elejam para governo do estado, né? Porque é brincadeira. Mas voltando aqui ao Valdemar. A fala foi criticada entre aliados do ex-presidente Bolsonaro. Segundo eles, a admissão pública de algo que os bolsonaristas não vinham admitindo pode enfraquecer as articulações para aprovar o projeto de anistia. Aspas aqui para uma fonte. Valdemar, mais uma vez, fez um sincericídio. Deu munição para os governistas se articularem contra a anistia. Interlocutores do governador de São Paulo também não gostaram nem um pouco da frase do presidente do Partido dos Larápios.
Segundo eles, Tarcísio de Freitas, o cara de areia mijada, que já vinha se desgastando para aprovar a pauta da anistia a fim de beneficiar Bolsonaro, acaba levando uma bola nas costas. Opa, governador, cuidado aí, filho. O ex-ministro e atual governador de São Paulo tinha uma viagem marcada para Brasília, como eu disse, e foi cancelada, tá? Ai, cara, fantástico isso aqui. Ó. O que o Valdemar disse no evento? Aspas para ele. Houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não é crime. O grande problema nosso é que teve aquela bagunça no 8 de janeiro e o Supremo disse que aquilo foi golpe. Olha só que absurdo. Camarada com um pedaço de pau, um bando de pé de chinelo quebrando lá na frente, e eles falam que aquilo é golpe. Mas não era velhinha com Bíblia na mão? Agora já virou camarada com um pedaço de pau, um bando de pé de chinelo quebrando lá na frente. Tiraram as velhinhas com a Bíblia na mão? Não tô entendendo. Era velhinha com Bíblia na mão ou não era? Agora é um bando de pé de chinelo? E alguém precisa explicar pro nosso querido aqui, o da Costa Neto, que tentativa de golpe é passível de punição e de que é crime. Porque se o golpe for um sucesso, ninguém vai ser punido. Olha a ditadura militar que durou 21 anos no Brasil. De 64 a 85. Aquele golpe foi um sucesso. Eles não ficaram na tentativa, eles conseguiram dar o golpe. E aqui a gente ficou muito perto. Não dá para esquecer. Colocaram bomba lá perto do aeroporto de Brasília. O sujeito estava na rua para matar o Alexandre de Moraes, esperando só o ok, que não veio. Porque 2 dos 3 comandantes das forças militares falaram não. Porque o Garnier aceitou. Tanto é que foi condenado na quinta-feira. Então, assim, no Brasil, isso é crime. E é a primeira vez, por isso que eu sempre falo, 11 de setembro entrou para a nossa história. Militares condenados por uma tentativa de golpe de Estado. Ex-presidente condenado por ser o chefe de uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado. Isso é fantástico, tá bom? Leia uma matéria inteira aqui. Tem uma outra também falando do Tarcísio cancelando a viagem a Brasília. Mas eu vi em outro lugar também que ele pediu pro Alexandre de Moraes para visitar o Bolsonaro de novo. Vai lá o quê? Para alinhar a anistia e pedir a bênção para ser candidato à presidência? Vai perder pro Lula. E vai perder o governo de São Paulo, que é ótimo, né? Porque, assim, a gente que é aqui de São Paulo, ele tá vendendo as terras públicas a preço de banana com 90% de desconto. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Enfiando pedágio pelo estado inteirinho. Tem o negócio da favela do Moinho ali no centro de São Paulo, da especulação imobiliária, que tem um monte de gente nas secretarias dele, ganhando dinheiro com isso aí. Não tá governando São Paulo, ele vai lá para Brasília para pedir a bênção pro poderoso chefão, que aliás foi pro hospital ontem, pra ver se cola a narrativa de que tá morrendo pra ficar em prisão domiciliar. Toma uma vergonha na cara, cambada de sem vergonha da extrema-direita. Falando em extrema-direita, olhem essa daqui. Essa tá no blog da Juliana Dalpiva. Ministério Público Federal pede cassação das concessões da Jovem Pan por difusão de discurso golpista. Perfeito! Matéria do Igor Melo com a Juliana Dalpiva. O Ministério Público Federal em São Paulo pediu à Justiça Federal a cassação das concessões de radiodifusão, a cessação, na verdade, tá? A cessação é o fim das concessões de radiodifusão da Jovem Pan pela veiculação sistemática de desinformação e conteúdo golpista em 2022, em apoio à tentativa de golpe de Estado de Jair Bolsonaro para permanecer no poder. O pedido consta nas alegações finais do Ministério Público Federal na ação civil pública que o órgão move contra o grupo de mídia. De acordo com a Procuradoria, a emissora estimulou ataques a autoridades, difundiu fake news sobre o sistema eleitoral e fez uma pregação antidemocrática que ajudou a deflagrar o movimento que redundou nos ataques de 8 de janeiro. Lembrando que a Jovem Pan tinha um tal do Pingo nos Is, um programa lá, que eles consultavam o Bolsonaro para saber o que eles iam falar no programa. Além da cessação das 3 concessões que a Jovem Pan possui,
O Ministério Público Federal também pede que o grupo seja condenado ao pagamento de uma multa de mais de 13,4 milhões de reais, e isso a título de danos morais coletivos. O procurador da República sustenta que documentos oficiais mostram um acréscimo relevante de recursos no caixa da Jovem Pan, justamente em 2022, quando a emissora abraçou a campanha de Bolsonaro contra as instituições democráticas. Logo no início das alegações finais, o Ministério Público Federal cita a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 7 pessoas pela tentativa do golpe de Estado em 22, e afirma que a emissora teve papel decisivo no crime. Aspas, a Jovem Pan assumiu o reprovável papel de principal caixa de ressonância na esfera pública brasileira de discursos que pavimentavam as ações golpistas que vieram a ser desveladas, dando-lhes uma aparência indevida de suposta legitimidade, diz a petição. Perfeito! Tinha que ser isso aí para todas que difundem mentira. E aqui no caso, que apoiaram e ajudaram e espalharam o golpe. Então, matéria completinha está aqui na descrição do vídeo. E a última, nosso querido ministro Flávio Dino. Dino cita indícios de crimes e suspende repasses de emendas a 9 municípios. Matéria do Márcio Falcão, Gustavo Garcia e Ana Flávia Castro aqui no G1. O ministro Flávio Dino determinou hoje que o governo suspenda o repasse de emendas parlamentares a 9 municípios que, segundo a Controladoria Geral da União, não cumpriram requisitos de rastreabilidade e transparência. Acabou a festa de que me dá o dinheiro, eu não vou te mostrar para que é, onde vai, no que vai ser gasto. Acabou. Nos últimos anos, o STF estabeleceu uma série de medidas com o objetivo de aumentar a transparência no uso de recursos federais destinados a estados e municípios por deputados e senadores. O STF, na figura do Flávio Dino, tá? Muito importante que isso fique claro. Quem tomou isso para si é o Flávio Dino. Diante das determinações do Supremo, a CGU realizou uma auditoria nos 10 municípios que mais receberam emendas de individuais de 2020 a 2024. No total, essas 10 cidades receberam 724,8 milhões de reais, via transferências especiais, que ficaram conhecidas como emendas PIX. Desses 10 municípios, somente São Paulo cumpriu os requisitos de rastreabilidade e transparência determinados pelo STF. 9 municípios, no entanto, não cumpriram as determinações e terão os recursos suspensos por ordem de Flávio Dino. Vamos às cidades. Vem ver se a sua tá aí. Carapicuíba, em São Paulo. Falhas na formalização de processo licitatório. São Luís do Anauá e Roraima. Obras paralisadas com prazo de vigência terminado. São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Indicativos de superfaturamento. Iracema, em Roraima, também, ó, 2 em Roraima, hein? Objetos executados fora das especificações técnicas. Rio de Janeiro, indícios de superfaturamento. Sena Madureira, no Acre, ausência de documentos que comprovem a entrega do produto. Camaçari, na Bahia, desvio do objeto da execução do contrato. Coração de Maria, também na Bahia, contratação de empresa sem comprovação de capacidade técnica. E Macapá, no Amapá, indícios de superfaturamento. Na mesma decisão, Flávio Dino determinou o envio pela CGU à Polícia Federal do relatório sobre possíveis irregularidades no tratamento de recursos públicos indicados por deputados e senadores. O ministro ordenou que a Polícia Federal investigue os casos para apurar supostos desvios, superfaturamentos e favorecimento de empresas. Flávio Dino também determinou à CGU que amplie a apuração sobre emendas destinadas a outras localidades, à vista do altíssimo índice de problemas identificados em 9 dos municípios auditados. Tá? É isso. Tem que acabar com essa farra. Notícias de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curtiu? Deixe seu like aí, se inscreva no canal. Envie para os amigos um grande abraço e até amanhã.